Bem-vindos ao Espaço Estudo, dando sequência aos vídeos nos quais nós analisamos os veículos elétricos, a sua tecnologia e a importância de termos normas de segurança e quais cuidados devemos ter com esses veículos, em especial em condomínios e em relação aos sistemas de carregamento e de combate a incêndio que podem ocorrer com esses veículos. Nós teremos amanhã, às 14h30, uma audiência pública que está sendo promovida pela Liga Bom, que é uma liga de bombeiros militares, a audiência pública sobre veículos elétricos e acumuladores de energia, ou seja, sobre as baterias em destaque. Isso vai ser no YouTube, vai ser gravado, então quem não puder acompanhar ao vivo poderá ver depois. Agora, quem está acompanhando esse tema viu que no ano passado alguns estados criaram normas de combate a incêndio, de prevenção de incêndio para garagens que receberiam veículos elétricos e carregadores. Mas essas normas todas foram tiradas de vigor, que eu saiba não há nenhuma em vigor no momento. Então elas entraram em vigor, saíram de vigor, eu vi algumas minutas e agora a Liga Bom, todos os bombeiros do Brasil estão reunidos para fazer uma norma única. Bom, eles não estão todos reunidos, mas as instituições estão unidas para ter uma norma única nacional. E o que é interessante? Aqui é dito que é dada a oportunidade, tá, de apresentar evidências, dar sugestões sobre conhecimentos operacionais. Por isso que eu coloquei aqui, olha, audiência e pesquisa operacional. O assunto aqui vai ser pesquisa operacional e segurança desses veículos. Eu apenas estranhei um pouco o prazo e a falta de um contato. Não há um e-mail para onde você mandar um trabalho com evidências científicas. Isso aqui vai ser uma live no YouTube. Então, a única forma de comunicação que eu estou vendo é que vai ser o chat. Vai ser aquele bate-papo em que as pessoas que acompanham a conversa podem mandar mensagens curtas para quem está organizando esse evento. Me parece uma forma muito ruim de fazer uma apresentação técnica com embasamento científico. A impressão que me dá é que não estão querendo receber muitas informações ou muitas sugestões. Apesar de que, no tempo em que as respectivas normas de cada estado estiveram sob a audiência pública, foi dado um mês, depois prorrogaram por mais 3 meses, houve muito tempo anteriormente para a apresentação de trabalhos. Nesta chamada para essa live no YouTube, embora seja dito que é uma oportunidade para contribuir com sugestões, me parece que a única sugestão vai ser através do chat, vai ter que ser mensagem curta. Por conta disso é que eu resolvi fazer um vídeo, porque esse assunto merece mais espaço do que uma mensagem curta no chat, né? Bom, vamos lá. Sigamos. Primeiro, uma informação. Olha só que coisa horrorosa. Isso aqui é de março de 2025, é super recente. Se carregar, o bairro apaga. 37 ônibus elétricos parados. Quando ônibus estão parados, com qualquer coisa que foi comprada pela administração pública ou por uma empresa particular é comprada e fica parada, isso significa prejuízo. Prejuízo porque, por exemplo, você está pagando segurança, você está pagando estacionamento, você está pagando provavelmente as parcelas disso aí, e o tempo, a garantia sobre esses equipamentos está correndo, está sendo gasta. Ou seja, dinheiro, garantia, tudo isso está correndo, desvalorização, esses são bens duráveis, né? Então eles vão se depreciando com o tempo. Tudo isso, todos esses custos têm que ser analisados. E quando algo é comprado e não é usado, é dinheiro público que está sendo jogado fora. Aqui está a fonte dessa informação para que vocês possam verificar. E a notícia, eu peguei aqui uns extratos sobre essa notícia, né, sobre as explicações, o que o repórter falou aí. Bom, quem está dando as informações, primeiro, me parece que não entende bem do assunto. Por 2 razões. Primeiro, escolheu um péssimo exemplo, o refrigerador, que são equipamentos que têm potência de 100 a 200 watts, né? Não são muito pouco relevantes em relação ao gasto de energia. E segundo, que ele focou em voltagem, e não é a voltagem que faz a energia de um bairro cair, é a potência. É a potência dissipada que faz com que os condutores aqueçam ou não, que os disjuntores abram ou não o circuito, cortem ou não cortem a energia. O que faz cair a energia é a potência, é a corrente, não é a voltagem. Então, quando a pessoa fala isso aqui, eu já fico meio que desconfiado de tudo mais que ela vai falar a respeito, porque ela demonstrou desconhecimento sobre o assunto. Bom,
Aqui há diversas informações sobre o custo de instalação, mas o mais importante aqui, pare depois, dê uma lida, é isso aqui, ó. Você tem que criar uma logística operacional. Não tem que criar não. Isso tem que ser feito antes. É uma pesquisa operacional que vai dizer quantos clientes você tem que atender, qual é o tempo de que cada ônibus demora para carregar, quantos carregadores vão ser necessários, quantos ônibus vão ter que ser comprados, quais obras de energia, qual a subestação, qual é o transformador que vai ter que ser colocado para colocar isso aí para funcionar. Tudo isso tem que ser feito antes e não tem que ser feito depois. Não tem que criar isso depois que comprar os ônibus. Se essa pesquisa só vai ser feita depois da compra, como é que a gente vai saber que realmente eram necessários 37 ônibus? Será que eles foram comprados a mais? Será que foram comprados a menos? A gente não sabe, porque está claro que a pesquisa operacional que deveria ter sido feita previamente não foi. Olha aqui, ó, 618 veículos circulando na capital, né? Tem 618, 13 estão em circulação, da frota de elétricos apenas 13. Vocês vão poder analisar mais detalhes aqui e vocês vão verificar que é um troço mal feito. E isso é um problema estrutural, é um problema cultural do Brasil. Vamos olhar outros exemplos? Olha aqui, ó. Olha esse exemplo. Falta de planejamento do Paraná atrapalha a rotina de escolas. Por quê? Comprou ar-condicionado, mas não tem energia para isso. Olha que coisa absurda. A notícia é de 2017. A fonte está aqui. Vocês vão encontrar dezenas, centenas, milhares de notícias como essa, dando exemplo de coisas mal feitas, porque não foi feita a pesquisa operacional, não houve uma visão sistêmica do que deveria ser feito, de como deveria ser feito. Por exemplo, as incorporadoras, em especial aquelas que vendem imóveis de alto padrão, acima de 150, 200 metros quadrados, com 3, 4, 5 vagas por apartamento, não esperaram pela norma do Corpo de Bombeiros e não conheciam os carros elétricos, construíram garagens como sempre construíram para os carros térmicos e estão vendendo isso como prédios prontos, preparados para receber veículos elétricos, e não estão, por terem sido feitos antes de que houvesse as normas do Corpo de Bombeiros. Há um grande risco de que, quando as normas entrarem em vigor, esses prédios deixem de poder receber os carros elétricos ou tenham que fazer obras para se adequar. Então foi uma ganância, foi uma certa estupidez, eu diria, se meter aonde não conhece. Mais ou menos como foi uma estupidez comprar ônibus, computadores, ar-condicionado, sem antes ver se tem energia elétrica, né? Então é uma coisa absurda. Aqui, ó, mais uma notícia. Esta aqui, tá aqui a fonte, já foram assim, compraram computadores. Mais uma vez, qual o problema? Dúvidas sobre energia ou até mesmo espaço. Você consegue imaginar que o poder público, né, em gestão escolar, compre computadores sem verificar se há espaço para colocar os computadores? É uma coisa absurda não fazer esse mínimo, né? Onde está a visão sistêmica? Olha, nós aqui no site somos a favor da eletrificação da mobilidade. Entendemos como muito importante a chegada dos veículos elétricos e híbridos, mas isso precisa ser feito de uma forma correta, não pode ser desse jeito. Aqui, split, ar-condicionado. Luta por rede elétrica. Meu Deus do céu, gastaram dinheiro com isso aqui. Está parado, se deteriorando, se tornando obsoleto, perdendo a garantia sem prestar serviço. Sem prestar serviço ao cidadão. E as incorporadoras, apesar de que quando falarmos de normas para garagens, para combate a incêndio, garagens onde haverá veículos elétricos sendo carregados, e mesmo que não estejam sendo carregados, é outra coisa que não está muito legal nas normas, porque elas dão a impressão de que os veículos só correm risco quando estão em processo de carregamento. Isso não é verdade. Uma fuga térmica pode acontecer em qualquer momento. Eu ainda não vi nenhuma estatística confiável dizendo que o risco é maior durante o carregamento, né? Mas ocorre batida, envelhecimento de bateria, tudo isso gera risco. Então não é apenas em qualquer um dos nossos prédios, qualquer um dos nossos shoppings e hospitais, com a quantidade de veículos elétricos que estão circulando por aí, nós já temos o risco. Basta o veículo elétrico estar lá, que haverá um risco de uma fuga térmica. Nem sequer, e vou mostrar isso, já mostrei isso em alguns vídeos, mas vou mostrar isso com mais detalhes no próximo, essas incorporadoras sequer respeitam os dois itens mais importantes, essenciais, da norma
NBR 17019 da ABNT, mas isso vai ser para um próximo momento, mas guardem isso aí na memória, que isso é importante. Bom, aqui o meu foco é falar sobre pesquisa operacional. A perícia todos nós conhecemos. Ocorre um crime, vai lá a perícia criminal, a polícia científica vai lá fazer, ou da polícia civil, né, vai lá fazer uma perícia. A perícia do corpo de bombeiros para identificar as causas do incêndio, a perícia aeronáutica para identificar por que um helicóptero ou um avião caiu, a perícia sempre olha para o passado. Ela vê o que aconteceu para identificar as vítimas, descrever o ocorrido e apontar os culpados. E a pesquisa operacional? A pesquisa operacional é em um sentido oposto. Enquanto a perícia olha para o passado, para a desgraça que já aconteceu, a pesquisa operacional olha para o futuro, a fim de prever o que poderá acontecer, né, identificar os riscos e evitar vítimas. Ela analisa como é que um sistema funciona e como é que ele pode entrar em colapso. Há um ditado muito antigo e muito sábio, é melhor prevenir do que remediar. No campo da engenharia, no campo do projeto, eu iria fazer uma paráfrase dele. Seria essa aqui: quem escolhe não pesquisar, arrisca-se a periciar, ou a ter sua obra periciada. E é algo que nós vamos ver nos próximos anos, muito provavelmente. Bom, você que está assistindo esse vídeo, já faz pesquisa operacional sem saber. Exemplo, quando você programa uma viagem qualquer, você sabe quantos litros de gasolina ou de álcool ou diesel cabe no tanque do seu veículo, você sabe quantos quilômetros ele faz por litro na estrada, você sabe o tempo que você precisa para parar, para comer, para descansar, né? Então, você pega um mapa e verifica quantos postos de combustível há no meio do caminho. Você planeja: vou andar tantos quilômetros e vou parar aqui para comer, vou abastecer posto sim, posto não, vou dormir aqui. Você faz um planejamento em que você calcula diversas coisas, de forma a que funcione, para que seja operacional a sua viagem. Há diversos outros fatos, momentos, decisões, ações da nossa vida comum que demonstram uma pesquisa operacional muito simples. Quando você decide se é melhor ir de ônibus ou de carro, você avalia custo, você avalia distância, avalia tempo. Quando você decide se vai levar ou não um lanche e água, quando você projeta quanto dinheiro você vai precisar economizar para daqui a tantos meses você usar nas suas férias, você pega um dado científico da previsão do tempo e recomenda a alguém levar um agasalho, ou você lembra da previsão do tempo, retorna para pegar um guarda-chuva que você esqueceu. Quando o médico lhe recomenda tomar um remédio 8 horas, você decide se vai começar às 6 da manhã, às 7 ou às 8, em função de outros compromissos que você tenha, atividades, estudo, trabalho, outros remédios. Tudo isso aqui envolve uma pesquisa operacional, um raciocínio sistêmico, um raciocínio operacional. E quando eu criei esses exemplos aqui, quando eu fui buscando o que do dia a dia das pessoas é uma análise, é uma pesquisa operacional simples, me chamou a atenção esses verbos que surgiram naturalmente. Olha, calcular, decidir, projetar, recomendar, reavaliar e escolher. Coisas que, se tivessem sido feitas, não haveria essa compra absurda de ônibus sem instalação elétrica, de ar-condicionado sem instalação elétrica, de computador sem espaço. Essas coisas absurdas e vergonhosas não aconteceriam se pesquisas operacionais fossem feitas antes, tá? Então, agora vamos lá, sobre pesquisa operacional. A internet hoje em dia está cheia de lixo. São fake news, são péssimas fontes, são coisas mal escritas, desatualizadas. Então, eu tenho utilizado algumas ferramentas de inteligência artificial. Basicamente eu estou usando a do Google, o DeepSeek, o ChatGPT e a própria nossa velha conhecida, porque tem fonte, a Wikipedia, né, o Wikipedia. Então eu lhe sugiro que faça um estudo, uma pesquisinha rápida, onde você preferir, sobre o que é pesquisa operacional. Esse aqui é o termo que você vai pesquisar, ó, pesquisa operacional. Mas vou chamar só atenção a duas coisas. Você pode parar esse vídeo, dar uma lidinha aqui, mas veja o seguinte: primeira coisa, origem. Surgiu na Segunda Guerra Mundial pelos ingleses para projetar e operar
as redes de radares que protegeram a Inglaterra dos ataques alemães, né? Estou tentando desenhar aqui uma anteninha de radar, né? Durante a Batalha da Inglaterra. E todos esses modelos de cálculos, abordagens estatísticas e de dados para construir um sistema confiável, operacional e seguro, né, que é a pesquisa operacional, depois migrou para o meio civil. E olha que resumo bem interessante que o DeepSeek colocou aqui. Resumindo, a pesquisa operacional transforma dados em decisões inteligentes, ajudando organizações a resolverem problemas complexos de forma eficiente. Veja bem, há alguma eficiência nessa compra de ônibus? Há alguma eficiência nessa compra de ar-condicionado, de computadores? E vocês vão ver que não há eficiência naquilo que foi feito pelas incorporadoras nos prédios que elas vendem, prometendo que estão prontos para os carros elétricos. Não estão, ok? Mas isso nós veremos em breve. Então dei uma olhada em pesquisa operacional. Isso estava no meu currículo quando eu cursei o meu bacharelado, e eu não sei se está no currículo dos engenheiros de hoje em dia. Deveria estar, se não está, teria que voltar. Então, vamos lá. A perícia, ela é importantíssima, mas ela é reativa. A perícia olha para o passado, né? A pesquisa operacional olha para o futuro. A perícia, ela age para impedir o segundo desastre. Por exemplo, CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica. Cada vez que ocorre um acidente com um avião, com um helicóptero, com uma aeronave qualquer, é feita uma enorme, longa, detalhada, cuidadosa pesquisa das causas do acidente, e isso se transforma imediatamente em procedimentos para evitar um segundo, um terceiro, quarto acidente que ocorra da mesma forma. Mas sempre é algo reativo. A pesquisa operacional, ela é preditiva, ela é proativa, ela busca se antecipar aos problemas. Mas a nossa história é extremamente reativa, não é proativa. Observe aqui, olha, história dos corpos de bombeiros no Brasil. Pesquisa aqui pelo Google, né? Olha onde começou. Começou já com a chegada da família imperial, né? Ou seja, a Marinha do Brasil, uma vez formada a Marinha do Brasil, ela começou a formar tropas para combate a incêndio, porque os navios eram muito inflamáveis. Os navios eram de madeira, lona, né? Então aqui começou o combate a incêndio, começou com a Marinha, que para mim foi uma surpresa. Então vocês vão ver essa informação. E, em especial, o Corpo de Bombeiros mais antigo, que é o do Rio de Janeiro, foi fundado em 1856. Observem, né? Foi criado após uma série de tragédias. Olha aqui, ó, após uma série de tragédias, como o incêndio no Teatro de São João. Não bastou uma só, foram necessárias duas, porque houve um incêndio em 51, o outro em 56. Observa isso, aqui ó, só em 56, criado o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte. Então, essa cultura, né, essa reatividade, não a proatividade, ela custa vidas, custa dinheiro. E nós vamos ver isso se repetindo. Por exemplo, mais um exemplo, Boate Kiss, né? Boate Kiss, que foi um evento traumático para todo mundo que assistiu, e mais ou menos mais traumático ainda para quem estava lá. Observe, a lei foi criada após o incêndio na Boate Kiss, tá? A pesquisa operacional não, ela é proativa. Enquanto a perícia analisa o que aconteceu para impedir o segundo desastre, a pesquisa operacional procura prever o primeiro e evitar que ele aconteça. Nós precisamos esperar o primeiro incêndio de grandes proporções com veículos elétricos para só depois dar valor às normas que entraram em vigor e saíram de vigor? Vamos ter que esperar muita gente morrer para desengavetar essas normas? Eu vou parar aqui para mostrar algo que aconteceu na Holanda para vocês. Correção, não foi na Holanda, foi na Noruega. Tá aqui, ó. Ocorreu na Noruega. Eu acho que eu não consigo. Ah, sim, ó. Aconteceu na Noruega, tá? Então, eu coloquei. Aqui tá a fonte. Peraí. Olha, a fonte está aqui. Vocês vão poder ver esse vídeo no YouTube. Aqui está a investigação do incêndio massivo em um estacionamento com múltiplos tipos de carros na Noruega, tá? Isso ocorreu no aeroporto de Sola, Stavanger,
em janeiro de 2020. E aqui está se analisando isso aqui, ó. A importância, a contribuição dos veículos elétricos para esse incêndio. Eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui. Eu vou parar a música daqui a pouco. Observe que parte do prédio aqui atrás, ele desabou. Bom, dura 25 minutos e 27 segundos. Não vamos ver isso tudo, vamos só pegar alguns pontos aqui, já colocando as legendas e as legendas com tradução automática. Então você já sabe que a tradução automática, legenda gerada automática e depois traduzida automaticamente, pode incluir alguns erros. Today I will be presenting an investigation of a massive fire in a multi-story car park in Norway. My name is Ragnhild Fjellgård Michaelsen. I'm a research scientist at Rise Fire Research in Norway. And together with my colleague, we have made this evaluation. We have looked at fire spread and contribution from electric. We are also the center director of Frick Fire Research and Innovation Center, as you can see the logo on the bottom here. And to the right, you can see a picture of our lovely premises and 4.1 million passengers. And you can see our incident here. It was quite a special situation at this airport because the Prime Minister was actually on site that day. She was at the heliport. During the incident, the airport was closed for about a day. The first 2 trucks from the fire service are in place, so around 19 to 22 minutes after the first car started burning. At the same time as this was happening, and at 5:20, Building 3, or Building C that we saw before, collapses. So this was in the afternoon on the 7th of January. And during the night until 8th of January, there was still a fire in the building and plenty of smoke at 1:30 a.m. in the morning or at night. And the next afternoon, the fire services returned to the station. And on the 9th of January at 12, there was observed some smoke coming from the 3rd floor and some heat from the collapsed part. And at that point of time, there was an estimated danger of fire spread to around 3 to 4 cars. Explosão de carro elétrico. 18 minutes after the fire started, there was observed flames, bangs are heard, and we know that several of the vehicles in the parking facility had melting of their fuel tanks, which gave leakages and spilling and runoff of fuel. And the off-gassing from this leak the fire spread compared to an internal here. And this made it challenging to access for. There was a lot of extinction. Pela primeira vez na história, ter mais de 40. Based on chemical analysis conducted by COBE, it was found that the extinguishing foam did not add substantial amounts of PFAS during the extinguishing. The direction of the more highly populated, since building step A was not affected by the fire. The side of building step B and building step C. It's interesting that these buildings are designed using more, and it sort of shows that an overall consequences for. Pois bem, isto posto, exemplos colocados, qual será a minha participação amanhã? Né? Eu tentarei acompanhar. Aqui eu coloquei o texto, né? Já que nós temos que resumir, porque me parece que vai ser apenas esta a forma de tentar contribuir, porque não há nenhum e-mail, nenhuma forma de aberta e que tenha sido avisado com bastante antecedência para que trabalhos fossem produzidos e apresentados, mas vai ser isso aqui, tá? Eu vou mandar uma mensagem durante o evento sugerindo que seja feita, incluída a obrigatoriedade de uma pesquisa operacional sobre o sistema de carregamento desses carros, prevendo o que vai acontecer nos próximos anos com o crescimento da frota de veículos eletrificados. Bom, agradeço a sua presença aqui. Como sempre, eu passo para a minha tela final. Eu peço que vocês mantenham vivo o círculo virtuoso do YouTube. Esse círculo virtuoso do YouTube envolve você curtir o vídeo, inscrever-se no canal, manter as notificações ativadas e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. E relembrando, a nossa bandeira é sem partido, ela é de todos desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.